Olá, pessoal, que está aí chegando para nosso caso de sexta-feira. Mais um caso em que a gente vai... Mais uma sexta-feira em que a gente discute um caso dentro do método Chiron. Então, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Meister, sou médico, sou idealizador do método Chiron. Com ele, você é uma forma, né, de você que é médico passar a tratar teu paciente como um todo. E, por que não, né? Faturar com isso, melhorar o faturamento no teu consultório, ganhar 20 mil por mês ou mais, deixar de fazer plantão e ainda poder abordar teu paciente de uma forma diferente, que talvez faça sentido para você. Uma dessas, você está insatisfeito com a medicina que você está fazendo e aqui eu te ofereço uma alternativa. Pode ser que você se anime com ela, assim como outras pessoas, como eu também. Então vamos lá, vou colocar o caso na tela e a gente vai começar esse caso, essa segunda edição do caso de sexta. Então hoje o caso é uma mulher que me procurou após uma separação, né, dizendo que o ex-marido lhe provocava muito, ameaçava, e isso fazia com que ela acabasse brigando com seus filhos, com as crianças. Estava tendo queda de cabelo, dermatite. É uma história de obesidade na infância, a comida era muito regrada na casa dela, a irmã era mais magra, e daí quando eles iam no pediatra, o pediatra só dava bala para ela e não dava para a irmã e não dava para ela. Teve um período daí de anorexia aos 14, um distúrbio de imagem, não se sentia aceita em casa e se sentia muito culpada por comer. O casamento foi dos 27 aos 33 e se sentia um lixo depois que descobriu que estava sendo traído. Se comparava muito à amante lá do marido e se sentia feio. Se sentia inferiorizada e ele ficava dizendo que ela era, né, a amante mais bonita do que ela e que não encontraria mais ninguém depois da separação, por ter filho e tal. Muito medo de altura, de brinquedos radicais, sonhos com água, então tomando água com muita sede, e a cor 9A. Tá? Para quem não sabe o que é essa cor, o último caso clínico que eu publiquei, segundo, se não me engano, ontem, a edição, eu expliquei um pouquinho mais sobre a cor. Tá? Então esse é o nosso caso de hoje, tá bom? Então, como sempre, pessoal, no método Chiron, para quem acompanha já há mais tempo, para quem já ouviu falar, sabe que o método se baseia em três pilares: o pilar do tropismo, da temática e a análise de um algoritmo. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles nesse caso. Então, o tropismo ele se relaciona ao local onde esse conflito ou o conflito da totalidade foi somatizado, ou seja, onde é que a doença está fisicamente, se é que ela está somatizada em algum aspecto físico e não só no mental ou emocional. Então, o tropismo se refere a quadros recorrentes num lugar ou no outro. Então, por exemplo, tem dor de cabeça recorrente, tem um problema cardíaco, urinário, ginecológico, nos membros, né? Então, esse é o tropismo. Então, posso ter um tropismo neurológico, gástrico, intestinal, urinário, vários. Nesse caso, assim como a gente viu no caso anterior, a paciente não nos fala exatamente um tropismo específico por um órgão do corpo, por uma queixa recorrente física, que ela tem ali na história uma obesidade, e atualmente as queixas são muito mais mentais, apesar de que vendo aqui, né, ela tem uma queixa de queda de cabelo e dermatite. Então, se for forçar a barra, assim, a gente poderia colocar como única alternativa, não que seja a queixa principal do paciente, é que a gente tem um tropismo pela pele, tá? Couro cabeludo, vamos encarar cabelo, né? Vamos encarar como pele. Então, um tropismo pela pele nesse caso, tá? Então, o tropismo é algo super direto, como eu sempre falo para vocês, é algo que não tem muita dúvida e nem deve ter, tá? Seguindo daí para a temática, tá? Então, a temática dessa paciente, pessoal, ela gira muito em torno das questões de relacionamento, né? Então, acho que fica claro, a temática sempre a gente vai, da mesma maneira que o tropismo, tem que ser algo muito claro, em que todos nós aqui concordemos sobre o que é, tá? Eu não quero que a gente passe por um processo em que eu chego numa medicação, eu sigo um caminho que ninguém mais consegue seguir junto comigo. Então, acho que aqui fica claro que uma das temáticas é essa do relacionamento, né? Então,
tudo começa ou tudo piora após uma separação, um divórcio. Então, acho que a primeira temática que surge é essa. A gente tem uma temática daí dessa preferência, né? Então, se você for ver lá, a irmã é mais magra do que ela, a amante mais bonita. Então, tem toda uma questão de ela se sentir inferiorizada, né? Ela até falou esse termo, né? Então, eu colocaria, a gente sempre vai buscar usar os termos do paciente, então, eu colocaria nesse termo inferiorizada todo esse complexo no sentido de que ela era colocada em segundo plano, talvez também a sensação vinha dela, né? Então eu colocaria nesse termo, nessa temática da inferioridade. A gente tem uma temática de aparência, né? A questão da obesidade, um distúrbio de imagem, né? A questão de ser mais ou menos bonita, né? Então essa também é uma outra temática. Então a gente tem lá o tropismo pela pele, um problema orbitando no eixo do relacionamento, uma temática de inferioridade e uma temática de estética, de beleza, né? De autoimagem. Aí medo de altura, sonhos com águas, com muita sede. Então eu acho que a temática gira em torno disso. Não vejo nenhuma outra temática muito clara dentro desse caso, não. Tá? Então a gente elencou tropismo, pele, né? Apesar de ser uma queixa mais mental. A gente elencou temáticas, inferiorizada, autoimagem, problemas no relacionamento. Né? Então perceba como a gente tenta tirar de um caso com uma certa complexidade através de uma tomada de caso estruturada, ou seja, buscando o tropismo e os eixos e as temáticas que o paciente passou pela vida, a gente consegue resumir ou estruturar o caso baseado nos eixos do método Kiron, pelo menos dos dois eixos que saem dessa tomada de caso, que é o tropismo e a temática. Tá? Então, com isso em mãos, pessoal, aí a partir desse momento, a gente consegue seguir para o algoritmo, para que ele nos mostre o que ele sugeriu. Tá? Então, aqui vocês têm um algoritmo. Lembrando que o algoritmo, pessoal, como eu sempre falo, ele é um software, ele é uma ferramenta que vai conseguir estabelecer uma relação entre os dados do paciente, um código fonético numérico do paciente, ou seja, um código advindo do seu nome, modificado pela sua data de nascimento, pelo seu apelido, pelo local de nascimento. Isso forma um fator, tá? E esse fator é comparado com o código fonético numérico das medicações ultradiluídas conhecidas, com as medicações homeopáticas conhecidas. E esse software consegue fazer uma relação entre esses dois elementos e nos fornece uma tabela com um grau de similaridade. Então, vocês percebem aqui que existem números, tá? Que demonstram quão associado, qual a associação, né, entre esses elementos, tá? Então, essa paciente, pelo algoritmo, teria uma simetria 4, o que nos sugere, a princípio, tentar prescrever um mineral, tá? Então, a ideia é sempre tentar seguir por essa simetria, analisar inicialmente os minerais. Caso você não consiga encontrar uma medicação adequada, você partiria para as medicações animais e, por último, os vegetais. Então, eu tendo a seguir nessa ordem para nossa análise, tá? Então, agora contemplando os três eixos, a gente pode seguir agora para o momento em que a gente vai começar a fazer a nossa análise dentro das temáticas, tá? E também do tropismo. Para isso, pessoal, eu sempre gosto que a gente use, como eu já mostrei em outras lives, a tabela das séries. A tabela das séries, ela pode nos mostrar, ela é um padrão de temáticas, digamos assim, inicialmente oriunda, né, originada do estudo de medicações minerais dentro da homeopatia, tá? E depois se percebeu que poderia ser expandido para os outros reinos, para as outras fontes de remédio homeopático. Então, por mais que sejam elementos ali, seja uma descrição de elementos minerais, a gente pode encaixar tanto medicações lá sugeridas pelo algoritmo, tanto os vegetais quanto os animais, além, obviamente, dos minerais, dentro dessas temáticas. São temáticas, digamos assim, universais, né? Arquetípicas, talvez. Então, cada linha da tabela periódica nos fornece uma temática específica, né?
Então, como sempre, hidrogênio e urânio são temáticas mais abstratas, mais difíceis de entender. A gente vai analisar mais do carbono ao ouro, sendo o lantanídeo ali dentro do ouro uma subdivisão da série do ouro, mas com uma temática muito específica, um pouquinho diferente da série do ouro como um todo. Então a gente considera uma série a mais. Vocês vão ver nas matérias médicas, e principalmente no site que eu uso de matéria médica, que daqui a pouco vocês vão ver, que tem uma classificação por número. O número de cada série é a linha. Então, o hidrogênio seria o número 1, carbono número 2, silício número 3, ferro número 4, prata 5, ouro e lantanídeo 6 e urânio 7, tá? Então, assim, daqui a pouco eu mostro para vocês lá. Então, vamos tentar entender aqui, pessoal, nesse caso que a gente comentou agora há pouco, em até qual linha que essa paciente segue. A ideia inicial é tentar entender até qual linha que ela chega. Então, é como se fosse algo evolutivo. Então, até qual linha que existe algum tipo de temática presente no caso. E, em segundo, tentar entender em qual das linhas está o foco do caso, em qual das linhas está o principal problema do caso, tá? Então, resumindo lá, né? Para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, tem vídeo no canal do YouTube, dá para vocês entenderem, eu vou sempre falar aqui. Então, o carbono, lembrando sempre que é questões relacionadas à primeira infância, não necessariamente o paciente precisa estar nessa fase da vida para ser prescrito um remédio dessa linha, mas temáticas relacionadas a essa fase, sim. Então, transtorno por abandono, negligência, abuso, pais ausentes, violência na infância, é uma questão muito do indivíduo, né? Autoconfiança, autoestima, descobrir os seus valores, o próprio corpo, uma autodescoberta, questões de vitalidade, de instinto, um aspecto sexual mais infantilizado, bem primário, assim, bem primordial. E uma questão de não saber bem seu valor, gerando um problema, às vezes, de autoestima pouco desenvolvida, os medos são muito vagos e tal. Então, nesse caso, falando, a gente tem um pouquinho na questão da autoestima baixa, né? Então, isso já tem alguma temática daqui, no caso. Em silício, a gente parte daí como se essa pessoa começasse a ficar mais velha. Final da infância, início da adolescência, em que os relacionamentos ganham um peso, tanto da família, dentro da família, quanto com outras pessoas de fora da família. Então, esse aspecto para gerar relacionamento é necessário que haja comunicação. Então, todos os aspectos da comunicação estão dentro dessa linha. Falar, escrever, se comunicar por outras formas, então, às vezes, telepatia, clarividência. A apresentação, a aparência nessa fase da vida é muito importante. Então, questões de apresentação, de aparência são muito importantes. Os sintomas que começam a aparecer, que a gente pode pensar nessa série, transpiração de pés, erupção na face, tá? Então, aqui a gente tem algumas temáticas dela também, principalmente nessa questão da aparência e principalmente, né, eu acho que aqui é o foco do caso, nessa questão de relacionamento, principalmente o relacionamento conjugal, tá? E aqui, pessoal, vou abrir um parênteses, né? Depois a gente volta a partir do ferro, que eu queria comentar para vocês, com vocês, alguns macetezinhos, algumas manhas assim que vocês podem ter no momento que vocês começarem a entender essas medicações, para conseguir entender qual que seria bem a indicação, pelo menos primária, óbvio que isso é muito mais complexo do que isso, qual que seria a indicação primária de alguns sais, tá? Então, passei ali pela linha do silício e lembrei. Então, vamos pensar assim, ó. Quando a gente pensa nos remédios minerais, os remédios minerais podem ser compostos, geralmente são compostos por um elemento primário e um segundo elemento que forma um sal com esse elemento, né? Formam um conjunto que dentro da homeopatia é uma medicação única. Então, os sobrenomes, né? O segundo elemento de cada remédio homeopático, tem uma certa regrinha que eu queria passar para vocês para um acesso mais rápido a ele, repetindo que obviamente é muito mais complexo que isso, tá? Os sulfúricos, então, natro sulfúrico, magnésia sulfúrica, barita sulfúrica e assim por diante, estão muito relacionados às questões de conjugais, tá? Então, relacionamento com o marido, questões de problema no relacionamento e também as questões de aparência, lembrando o próprio remédio sulfuro, tá? Então, sulfuro, relações conjugais e aparência. Fósforo está muito ligado às questões de amizade e com os irmãos, problemas nas amizades, problemas com os irmãos.
fósforos, tá? Então, nátron fosfórico, magnésio fosfórico e assim por diante, tá? Então, sempre que eu falar desse elemento, pense em ele junto, formando um sal. Carbono, muito ligado às questões do pai. Então, quando você tiver sais de carbono, pense nas questões relacionadas aos conflitos ou as questões com a figura paterna. Então, sulfuro, cônjuge, fósforos, irmãos, carbono, pai, muriático, mãe. Muriático muito ligado às questões maternas, conflito com a mãe, auto-vitimização, autopiedade, tá? Mas principalmente mãe, tá? Bromáton, pessoal. Bromáton, os sais de bromo, bromáton, a principal característica é culpa. Culpa é bromáton, bromáton é culpa, culpa é bromáton. Quem já teve aula comigo vai lembrar disso. Bromato é culpa, culpa é bromato, bromato é culpa, culpa é bromato. Tá? Iodo, pessoal, pensar no iodo como elemento mesmo. Então, um tropismo grande pela tireoide, questões ligadas principalmente daí na temática à emigração ou à imigração. Então, mudanças de cidade, né? Chegar numa cultura nova que não conhece. Tá? Então, a gente passou lá, pessoal, repetindo, porque eu acho que esse aspecto é um aspecto, por repetição, meio decoreba para você começar a entrar nesses sais. Sulfur, cônjuge e relacionamento fosfórico, fósforos, irmãos e amigos, carbono, pai, muriático, mãe, bromo é culpa, iodo, imigração, tá? Silício, esqueci, silício, família, imagem da família, tá? E acho que peguei os principais, tá? Então essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje dentro do caso, tá? Então, não esquecendo, vamos voltar lá para as temáticas. A gente parou no silício, vamos pegar agora a partir da série do ferro. A série do ferro é um indivíduo que já está com mais idade, então é aquela fase do adulto jovem, em que a temática aqui é da responsabilidade frente à sua tarefa, frente ao seu dever que ele assumiu. Então, muitas questões relacionadas ao emprego, mas o emprego mais primordial, assim, no sentido de ser um empregado de alguém mesmo, alguém que tem que fazer uma tarefa repetida várias vezes. Então, essas questões de regra, de rotina definida, e de falha, se não segue esse script, né? Se não segue esse padrão, também são temas muito comuns dentro dessa série do ferro, tá? Dentro do tropismo que pode sugerir essa série, a gente tem anemia, problemas gástricos, musculares, e as profissões clássicas dessa série, então são aqueles pacientes que são funcionários públicos ou técnicos específicos, ou que tem sempre um superior, tá? Então, nessa parte aqui, não consigo encontrar muita temática do caso, tá? Na prata, a gente tem aí como se esse paciente que é da série do ferro evoluísse para um trabalho de mais criatividade. Então, a criatividade, a arte, a cultura é a grande chave para essa série, tá? Além da questão da criação, das ideias, né, da ciência como um todo. Aqui esse aspecto de apresentação ganha também um outro enfoque, né? A gente passou por isso na questão do silício, mas aqui mais uma apresentação para mais gente, digamos assim, a estética é essencial, se sentir especial, se sentir diferente. Então perceba que é aquele aspecto do silício, mas mais evoluído um pouquinho. Um aspecto que deriva desse é a ambição, às vezes, a arrogância, querer se sentir admirado e às vezes ferido, humilhado se isso não acontece. A gente inicia aqui um aspecto, começa a ver alguma coisa de religiosidade, inicialmente num aspecto mais místico, paranormal, e somatizações a gente percebe muito nas questões ligadas a essa apresentação, então voz, audição. Então podem ser porta-vozes de pessoas, assistentes da chefia, trabalham com muitas pessoas, RH, então nessa questão da ciência da apresentação pode ser advogado, artista, professor, tá? Finalizando na série do ouro, então é o ápice. Então, perceba essa questão evolutiva. A gente chega lá no aspecto de quem tem a responsabilidade, de quem é o dono da firma, de quem é o dono da empresa, o prefeito, o governador, o presidente. Então, percebam que aqui é um estágio diferente, né? Com maior responsabilidade. Por mais que responsabilidade também seja um tema de ferro, aqui a responsabilidade ganha um outro enfoque, tá? Então, poder, uma liderança na família, ao mesmo tempo uma benevolência, como tem tanto poder, muitos gostam de ajudar os outros, carregar o fardo dos outros, né? Ter coragem para fazer. Às vezes exagera um pouco na dose, um comportamento muito ditatorial, um amor ao poder, tá?
tão superior que se sente facilmente ofendido pelas outras pessoas. É um aspecto mais religioso, assim, um pouco mais profundo de Deus, de ter poder, às vezes um contato, se sente tão, o ego está tão inflado que se sente que está em contato com Deus, uma representante de Deus. É o tropismo ali por queixas oculares, cardíacas e gônadas, né, sexuais. Então aqui a gente tem o dono da empresa, grandes projetos, juízes, governadores. Tá? O Lantanide é uma subdivisão como se ela fosse ainda mais evoluída, no sentido assim, de que ele entendeu que no final das contas é tudo ligado a ele mesmo, né? Então, a questão do self, do inglês, é a grande palavra, o autoconhecimento, a autonomia, o autocontrole, desejar liberdade, né? Então, são grandes humanistas, pessoas muito honestas, reflexivas, que têm um aspecto religioso mais profundo, de autoconhecimento. E na somatização, as doenças autoimunes, os transtornos de aprendizado ou precocidade na infância, pessoas muito ligadas à homeopatia mesmo, a yoga, a meditação, a acupuntura, tá? Então, uma baita revisão de séries, hein? Então vamos lá, com tudo isso dito, a gente volta lá para as nossas opções. Então, lembrando que eu combinei com vocês que a gente antes ia começar com os remédios da série do Reino Mineral, né? Porque foi o primeiro sugerido pelo algoritmo. Então vamos lá, vamos ver o que tem de mineral. Qual a regrinha que eu dei hoje? O que vocês imaginam de sal? Qual que é o sal das questões conjugais? Vocês lembram? Sulfuro, tá? Então a gente pode predominantemente ver se tem algum sal de sulfuro, mas vamos ver todos e a gente fala mais sobre isso depois, tá? Então amônio carbônico, lembrando carbônico, pessoal, carbônico é pai é carbônico. Então aqui, ó, um ressentimento, desapontamento com o pai, tinha uma ideia idealizada do pai, tropismo, coração e sangue não é algo que aparece no caso. Iodo, o que era iodo, pessoal? Troca de cidade, imigração, sintomas tireoidianos, emagrecimento mesmo comendo bastante, apesar de ter essa questão do peso, mas não tem nada a ver, não tem essa questão de imigração, não tem como prescrever iodo, não. Silícia, lembra de silícia, pessoal? Imagem da família, uma imagem rígida, regras rígidas, então também não é algo que aparece, apesar de um tema estar muito relacionado à série do silício, como a gente falou, né? Ácido, benzoico com ácido. Né? Um ácido, os ácidos têm uma temática de muito esgotamento, cansaço. Não parece ser o que o paciente nos trouxe. Tem uma temática específica, é um remédio menor, então não tem nada a ver. Ferro e iodato, então, série do ferro, que a gente viu que não tem muita temática, iodato com essa temática da troca, que a gente já excluiu. Não parece ter nada de iodato, essa questão da troca, não, da mudança de cidade, né? Deixa de ser uma troca. E dos sintomas tireoidianos, um tropismo feminino. Podemos fechar. Grafites, um remédio dos compostos orgânicos, então baseado principalmente no carbono, lembrando que o carbono, essa questão da série do carbono como um todo, que eu coloquei lá da autoestima, né, das questões individuais e também muito ligadas ao pai. Aqui a gente pode até forçar um pouquinho a barra nessa questão de ter uma temática do alto valor, né? Então, estável, tímido, influenciável, não tem referência para medir as coisas, tá? Então, como a gente não tem nenhum remédio ainda deixado, porque esse aqui tem um trisquinho ali na autoestima dela, eu vou deixar esse aqui para a gente comparar, tá? Então, que seja em água, os remédios de água são remédios muito difíceis de estudar, tem muito pouca coisa, geralmente são comparados a remédios minerais maiores, de nátrio, como o Kissing é comparado a nátrio muriático, não parece ter nada de muriático, lembrando que muriático, principalmente mãe, né? Relacionado à autopiedade ou à vitimização. Argentum, e aqui é argentum metálico, né? Então, argentum metálico é um remédio da série da prata, no estágio 11, a gente percebeu que não parece ter muita coisa da prata, apesar de que tem essa questão estética, mas eu encarei uma questão estética mais relacionada à série do silício, né? Não tem tanta essa questão de orgulho e tal. Então, a gente fecha. A gente tem barita sulfúrica. Então, lembrando que a gente está buscando uma sulfúrica, né? Porque é um remédio, um sal relacionado mais às questões conjugais. Então, barita sulfúrica, coincidência ou não, foi o último remédio prescrito. E percebam como tem uma temática muito próxima dela, né, pessoal? Perceba como isso chega a ser impressionante, assim, eu acho. Perceba como o algoritmo muitas vezes nos dá um sal que tem uma temática muito ligada à temática do paciente, mesmo sem saber nada do paciente.
Barita sulfúrica tem a ideia de ser ridicularizada pelo cônjuge, tá? Ridicularizada por causa do cônjuge, ridicularizada na adolescência por ter se apaixonado. Então, perceba como, por mais que ela não tenha falado a palavra ridicularização, ela tenha falado mais a questão da inferioridade, né, que ela traz, é muito essa relação do sulfur, do cônjuge, trazendo a ela uma sensação, né? Trazendo a ela uma sensação de inferioridade. Então, eu acho que é um grande remédio, acima de grafites, com certeza. Então, vamos botar ele aqui na frente. Tá? Bórax, um remédio da família da série do carbono, mas que entre grafites e bórax eu ficaria com grafites, tem pouca coisa, tá? Calcária fosfórica, então aqui um remédio da série do ferro, lembrando que fósforos mais relacionados às questões dos amigos e dos irmãos, né? Em cima a segurança clássica das calcárias, ilusão do que vão pensar, a opinião dos outros, não parece ser tanto questões do caso. Épar sulfuro, apesar de ser sulfuro também, mas entre o barita e épar eu ficaria com barita com certeza. Para um grande remédio das questões supurativas, um remédio que tem bastante destrutivo, não parece ter muita coisa a ver não. Calibromato, lembrando pessoal que eu falei agora há pouco, bromato é culpa é bromato, bromato é culpa é bromato, então geralmente os bromatos têm alguma questão de culpa, né? E ela tinha, se não me engano, pessoal, deixa eu voltar aqui no caso, ela tinha sim uma questão de culpa por comer, né? Então ela tinha uma culpa por comer. Então é algo que está presente no caso, sim, tem algum aspecto de culpa. Não sei se muito de Kali, né? No sentido assim de que Kali está mais ligado à questão do dever e tal, mas tem. Então eu vou deixar, tá? Para a gente ter uma opção. Ainda deixaria a barita com certeza na frente. Sulfuro, o próprio protótipo, né? O remédio, o grande remédio das questões conjugais e das aparências. Então aqui a gente ficaria na dúvida se a gente prescreveria o sulfur sal mesmo ou se a gente optaria por barita sulfúrica, que é um remédio que tem um pouco essa questão da ridicularização. Eu considero que barita tem mais sentido, tá? Então vou fechar sulfur. E por último, zinco. Zinco é um remédio do série do ferro, estágio 12, uma questão de fazer muito bem feito, inquietudes, tiques, distúrbios de movimento, não parece ter nada a ver. Então a gente ficou aqui, a gente selecionou desse nosso grande grupo de medicações aqui sugeridas pelo algoritmo, baseada no tropismo e baseado na temática, a gente deixou separado, então, a barita sulfúrica, tá? Calibromato e grafites, né? Ficou antes. Então, grafites antes, desculpa, barita sulfúrica e calibromato, tá? Então, depois me respondam ainda, pessoal. Respondam no comentário o que vocês acham, o que vocês prescreveriam. O remédio prescrito nesse caso, assim como no último caso, tá? Então eu trouxe um caso repetido, assim, não repetido é outro caso, mas com o mesmo remédio para vocês perceberem, né? Como com casos completamente diferentes, com enfoques completamente diferentes, podem eventualmente ter a prescrição do mesmo remédio. E aqui o remédio foi barita sulfúrica, tá? Então eu prescrevi esse remédio numa potência média, né? A paciente tinha uma questão mental, mas ao meu ver não parecia ter uma profundidade tão grande, se não tinha crises de ansiedade, palpitação, por exemplo, então me fez optar por um remédio numa potência intermediária, tá? E esse foi o caso de hoje, pessoal. Então, mais um caso de barita sulfúrica, um caso com tropismo de pele, contemplada por sulfuro, um caso baseado muito nas questões conjugais, contemplada por sulfuro, não tanto claramente um componente de ouro que salta aos olhos, mas pela junção é possível entender que um remédio tenha relação, sim. E prescrito uma potência média, que seria uma 30 CH dentro das CHs, uma 10, 15 DH dentro das DHs. Beleza, pessoal? Então esse foi mais um caso. Eu agradeço a audiência que vocês estão tendo, os comentários, obrigado. Lembrando que o método Kiron é um método que pode ajudar você que é médico, eventualmente que está meio insatisfeito com o que você está fazendo, buscando uma outra forma de ajudar a tratar teu paciente como um todo, tá? Abordar ele, perceba nesse caso que a gente aborda com ele como um todo, seja aspecto físico, mental, emocional, entendendo que isso tudo faz parte de uma totalidade. E por que não, fazendo com isso você consiga eventualmente sair de uma vida de fazer mais plantão, consiga abrir teu consultório particular, e você consegue, garanto que você consegue com essa abordagem
aumentar teu faturamento, 20 mil por mês ou mais, você consegue faturar, porque é algo que os pacientes se sentem muito bem acolhidos, atendidos, algo que eventualmente falta hoje em dia no nosso meio, e naturalmente uma coisa puxa a outra, o paciente bem atendido vai trazer outros pacientes para vocês. Então a ideia do método é tentar ensinar, né, ou tentar divulgar essa técnica de tratamento com tudo. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.